Eu saúdo a todos com a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Então, abra as suas vidas. Lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 24, a qual fala que Jesus anda sobre o mar. E a partir do 22. Mateus 14, versículo 22. Amém? Diz assim: imediatamente após insistir com os discípulos que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. E ao chegar à noite, estava ele só. Todavia o barco já estava no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com ele, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter com o teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando que a força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu-lhe imediatamente a mão, assegurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Aleluia! Senta, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque o Senhor, aleluia, ele está aqui no meio de nós. A palavra nessa noite, ela fala para nós a respeito de cada um de nós tem a decisão, e essa decisão depende se eu quero andar no natural ou se eu quero caminhar pelo sobrenatural. Nessa noite, aleluia, Deus quer dar um despertamento para cada um de nós a respeito do caminhar de modo sobrenatural com Ele. Deus não te chamou para que você ande naturalmente, mas Deus te chamou porque Ele caminha contigo e quer caminhar de forma sobrenatural. Aleluia. Como que nós queremos andar nessa terra? Queremos andar de forma natural ou de forma sobrenatural? Cabe a mim escolher, cabe a você escolher. E a palavra nessa noite fala a respeito disso.
de um caminhar sobrenatural. A palavra diz que Jesus estava ali, perto da praia, e uma multidão se chegou a ele e procurou de todas as formas, né, agradá-lo, porque essa multidão já tinha sido alimentada há um tempo atrás, e agora muitos deles andavam atrás de Jesus porque estavam querendo se alimentar, porque Deus não despedia ninguém de mão vazia. Então muitos ali estiveram lá na multiplicação do pão e chegavam a Jesus porque queria de certa forma se alimentar dele. E muitas vezes nós chegamos a Jesus apenas para nos alimentar, mas não queremos tomar uma decisão. Não queremos caminhar com Ele, mas apenas queremos, em alguns momentos, se alimentar e continuar a nossa caminhada. E a palavra diz que muitos ali tentaram glorificar o Senhor Jesus e, naquele momento, Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: pega o barco e vai para outra banda. Os discípulos em si mesmos, eles não queriam ir, não queriam deixar o Senhor Jesus ali sozinho. Mas o Senhor precisou insistir: vai, porque eu estou ordenando, entra no barco e vai e passa para outra banda. E a palavra de Deus diz que eles obedeceram a palavra do Senhor, entraram naquele barco e foram remando para o outro lado. Embora eles não estivessem entendendo muito bem, porque no seu pensamento natural e no nosso pensamento natural, a gente ia pensar: como que Jesus vai se encontrar conosco lá do outro lado, se nós estamos indo levando o barco? Mas diz que os discípulos, obedecendo a palavra, embora não entendessem muito, pegaram o barco e começaram a remar. E diz que no meio daquela travessia o vento começou a soprar. O vento começou a ser contrário e começou a fustigar aquele barco. Ondas altas, a qual os discípulos remavam, mas não saíram do lugar. E eu fico ali pensando no que cada um devia estar pensando, tá? Estamos aqui obedecendo a palavra do Senhor, queremos ir ao outro lado conforme a sua palavra, mas nós não alcançamos a sair desse lugar. Remamos, nos cansamos, passamos quase a noite inteira aqui remando, mas não conseguimos sair do lugar. E muitas vezes a situação na nossa vida parece assim. Parece que por mais que a gente caminhe conforme a palavra do Senhor, conforme a ordenança que o Senhor nos deu, vem situações na nossa vida que nós remamos, e parece que não saímos daquele lugar. E era o que está acontecendo ali naquela situação. Eles remavam, mas não conseguiam passar adiante. Parecia que o barco ficou preso ali naquele lugar. E muitas vezes há situações na nossa vida em que parece que tudo está preso e que nós não alcançamos sair da mesma situação. E caminhamos, e parece que não saímos da mesma situação. Assim como Jesus tinha um propósito para aqueles discípulos, o Senhor
O nosso Deus tem um propósito para comigo e tem um propósito para contigo. Quando uma situação se torna contrária à nossa vida, onde parece, aleluia, que nós muitas vezes não saímos do lugar, mas se nós estivermos na obediência da palavra do Senhor, saiba que Deus tem um propósito para a sua vida. Porque aqueles que caminham com o Senhor, aqueles que têm, aleluia, a palavra de Deus, a obediência da palavra de Deus, irmão, Deus não promete que não haverá adversidade na nossa vida. A palavra de Deus diz que são muitas a tribulação do justo. O justo muitas vezes vai passar dificuldade, vai passar tribulação, aleluia. Mas segundo a palavra de Deus, aqueles que caminham com Deus, ela um dia termina. Agora, aquele que está sem Deus, a promessa de terminar não existe. A tribulação vai ser e vai continuar e vai caminhar e vai continuar sempre atribulado. Mas aquele que caminha com o Senhor, aleluia, a palavra de Deus diz que a tribulação, a dificuldade tem hora e tem prazo para terminar. E ela termina no momento em que Jesus, em que Deus executa a sua palavra. E aqueles discípulos estavam ali no meio daquela dificuldade, naquele mar, e houve um momento em que Jesus foi caminhando ao encontro deles. E eles ainda estavam a uma certa distância, e a palavra de Deus diz que eles estavam vendo algo que estava difícil de identificar. E por ter dificuldade de identificar aquela visão que eles estavam vendo, eles acharam que era um fantasma. E começaram a ficar com medo. Não tenha medo quando as dificuldades vierem na sua vida e a visão parecer que está embaçada e você não está compreendendo. Tenha fé somente em Deus e nas suas promessas. Porque ele diz que ele, de momento algum, ele vai abandonar um filho seu. De maneira nenhuma, Deus abandona os seus. E embora muitas vezes na nossa caminhada a visão parece embaçada, parece que nós não compreendemos aquilo, o socorro que Deus está providenciando na nossa vida, aleluia. Creia que Deus está executando algo, aleluia. O milagre ele está crescendo, o milagre, aleluia, ele está se desenvolvendo, aleluia, para a solução daquilo que temos clamado ao Senhor. Jesus, aleluia, estava vindo ali ao encontro, e naquele momento, aleluia, nenhum deles estavam podendo compreender que era Jesus que estava chegando. E eles ficaram com medo e começaram a observar mais ou menos alguma coisa que parecia uma feição de um homem, e eles pensaram que era um fantasma. E começaram a berrar com medo. Mas Jesus, no meio do caminho, ele grita e fala: não temas, sou eu. Jesus, aleluia, nessa noite fala com cada um de nós, aleluia, que possa estar passando por um problema e possa não estar entendendo a visão, o propósito do Senhor. O Senhor nessa noite fala contigo: não temas, sou eu. É Jesus se aproximando, aleluia. É Jesus, aleluia, colocando um milagre, aleluia, a frente para nós, para ser realizado em minha, na sua vida. Mas diz a palavra, aleluia, aqui, quando Pedro
sou eu. No entendimento de Pedro, ele falou assim: é Jesus. Eu nunca vi, aleluia, homem algum andar sobre o mar. Eu nunca vi, aleluia, nada disso acontecer. Jesus, se o Senhor está operando de forma extraordinária, se o Senhor está operando de forma milagrosa, Jesus, eu quero ter participação contigo. Eu quero participar também desse milagre, Senhor. Eu quero participar desse sobrenatural contigo, meu Senhor. Se és tu, diz para que eu ande por sobre esse mar e vá ao teu encontro. Aleluia! Que ousadia de Pedro! Jesus, eu quero participar também desse milagre. Eu nunca vi ninguém andar por sobre o mar, mas segundo a tua palavra, se o Senhor falar para mim ir, aleluia, eu creio que eu também irei participar, aleluia, desse milagre na minha vida. Creia que nessa noite o Senhor está falando conosco. Sou eu. Venha participar comigo desse grande milagre, aleluia, que eu posso efetuar na minha e na sua vida, meu irmão. Jesus falou: Pedro, vem participar comigo desse milagre. Coloca teus pés sobre as águas e caminha sobre elas e vem ao meu encontro. Coloca nessa noite, aleluia, os teus pés sobre aquilo, aleluia, a dificuldade, o empecilho, aleluia, o milagre que não chega, aleluia, e caminha sobre ele e vai ao encontro do Senhor, porque o Senhor tem milagre poderoso para a tua vida. Pedro não pensou duas vezes, falou: Jesus, eu quero participar contigo desse milagre. E diz a palavra que ele colocou o pé sobre as águas. Imagine o coração, a mente, o corpo de Pedro no momento em que ele saiu do barco e pisou sobre as águas e não afundou. O êxtase que ele devia ter tomado ali no seu coração. A alegria que ele estava tomando naquele momento no seu coração. Senhor, eu estou participando contigo desse milagre. Senhor, eu vou caminhar na sua direção. O milagre está acontecendo na minha vida. Aleluia. Uma coisa nós temos que entender, irmão. Embora o milagre esteja acontecendo na minha vida, na sua vida, embora o Senhor, estamos em participação com o Senhor, aleluia, na minha e na sua vida, aleluia, pode haver revertério, aleluia, pode haver, aleluia, uma dificuldade, pode mesmo com o Senhor operando, pode haver, aleluia, uma adversidade em que eu ou você temos que vencer. Não é Deus, não é Jesus que vai vencer, é eu e você. No meio da participação, Pedro teve um problema. Que problema foi esse? Começou a olhar a sua volta. Começou a observar o vento. Começou a observar as águas. Começou a observar as coisas que estavam à sua volta.
E diz a palavra que ele começou a afundar. Ele não afundou porque o milagre de Jesus cessou. Ele não afundou porque o milagre de Deus cessou. Não, ele afundou porque a dúvida entrou no seu coração. A dificuldade entrou no seu coração. Aleluia. E muitas vezes, aleluia, nós estamos caminhando diante de uma adversidade, diante do milagre do Senhor progredindo. E por causa de uma dúvida, por causa de uma adversidade, aleluia, não deixamos que o milagre, aleluia, cresça mais e mais nas nossas vidas. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele começou a afundar. Mas diz a palavra que ele lembrou que Jesus sempre falava: clamas a mim. Ele lembrou da palavra de Jeremias: clamas a mim e responder-te-ei. Ele lembrou da promessa do Senhor: sempre estarei contigo. E diz a palavra que ele clamou: Senhor, socorre-me. Quando nós estamos em dificuldade, quando nós estamos em agonia, muitas vezes parece que Deus está longe. Parece que Deus não está perto. Mas só foi ele gritar: Senhor, me socorre. Diz a palavra que o Senhor apenas esticou o seu braço, pegou na sua mão e o levantou. Aleluia. Saiba que nessa caminhada, mesmo havendo alguma coisa, aleluia, saiba que Jesus está próximo de você para te pegar pela tua mão e te ajudar. O Senhor está sempre próximo para nos ajudar. E assim é a palavra dessa noite. Jesus está próximo de cada um de nós. Tomamos a ousadia de, aleluia, Senhor, eu quero caminhar, aleluia, nessas coisas sobrenaturais que só Tu pode prover na vida do crente. Creia que Deus está provendo nessa noite algo sobrenatural na minha e na sua vida. Creia, aleluia, que o Senhor opera maravilhosamente. Ele te pega na tua mão num momento de aflição. Ele te pega na tua mão e te dá o socorro, aleluia. E diz a palavra de Deus que quando Jesus pegou na mão dele, socorreu, os dois caminharam lado a lado no milagre sobrenatural. Nessa noite, que nós possamos andar num milagre sobrenatural com o Senhor Jesus. Ele está aqui, é uma noite, aleluia, de campanha na qual Deus está provendo grandes coisas na minha e na sua vida, porque Ele é poderoso para providenciar muito mais além daquilo que pensamos e cremos. Creia nessa palavra. Deus te pega pela tua mão e te ajuda. Amém? Que eu não posso meditar nessa palavra. Eu agradeço pela oportunidade de Deus.